ponto de vista político, existia o propósito, a convicção de setores militares, mas também de setores civis, de que era preciso interromper o regime populista de João Goulart, que estava levando o país à República Sindicalista e da República Sindicalista ao comunismo. Sejam tranquilos, que dentro em breve esse decreto será uma realidade, e realidade há de ser também a rigorosa e implacável fiscalização para que seja cumprido o decreto do aluguel. O presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional. Artigo 2º. Poderá decretar a intervenção nos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. E isso era feito através dos atos institucionais, que estabeleceram uma série de medidas. Cassaram pessoas, cassaram o mandato de deputados, aposentaram funcionários públicos, extinguiram partidos políticos. E princípios morais e políticos que refletem a alma brasileira. Para se entender o governo Castelo Branco, é preciso compreender que os militares não eram um bloco homogêneo. Eles estavam juntos naquela perspectiva de derrubar o governo João Goulart, que eles consideravam um governo que estava levando o país para o caos. Mas a partir daí eles se dividiam. Os populistas, os comunistas, e feita essa limpeza, se esperava, num horizonte relativamente próximo, a reinstauração de um regime democrático baseado na ordem. Essa era a linha da turma chamada da Sorbonne. Oposta a ela estava a chamada linha dura, que acreditava que estávamos diante de uma ameaça muito grande, o país vivia uma ameaça muito grande. Houve uma pressão muito grande da linha dura sobre o Castelo Branco, no sentido de que era preciso reformular esse sistema partidário, que não era possível manter aqueles partidos existentes, porque senão a revolução, apesar dos atos institucionais, etc., começou. E daí surgiu o AI-2, o ato institucional número 2, que extinguiu os partidos políticos. O grupo castelista, o grupo que foi formado pela Escola Superior de Guerra, optou claramente pelo campo americano. Podemos dizer que no espírito da Constituição de 67 estava a doutrina da segurança nacional, que era uma doutrina formulada no período da Guerra Fria. A outra coisa que também era novo na Constituição de 67 foi a consagração, que já vinha dos atos institucionais, das eleições indiretas em todos os níveis, não é? Para presidente da República, para governador dos estados. Manter, defender e cumprir a Constituição. Observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Aquele clima de 68 redundou numa série de movimentos de classe média, a famosa passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, passeata pela democratização, após a morte de um estudante, o Edson Luiz. Esta mobilização que caracterizou o ano de 1968 e a convicção ideológica de que qualquer abertura redundava em desordem, entre aspas. Então era preciso endurecer, era preciso fechar, era preciso usar de poderes excepcionais, né, no combate à subversão. E isso é que explica em grande medida esse ato, o AI-5, que foi baixado, digamos assim, lá de cima para o comum dos mortais.
O AI-5 estabeleceu de novo uma série de medidas excepcionais que a Constituição de 67 havia suspenso, então voltaram as cassações. Morto é aquele que tem certidão de óbito e um túmulo. Desaparecido é aquele que a repressão não entregou o corpo e nem tem um túmulo onde se levar uma flor. Eduardo Collier Filho, Lacerda, mineiro, estudante de economia, desaparecido. Rezende de Souza Nazaré, paulista. Destino Monteiro Guimarães, goiano. Leal Gonçalves Pereira, baiano. Emílio Garrafa Azul Médico. Ao receber das mãos dignas de Vossa Excelência esta simbólica faixa presidencial, sinto-me duplamente honrado. Anos antes de deixar o poder, o general Geisel abranda a Lei de Segurança Nacional, revoga os atos de banimento político e manda uma mensagem sobre a abertura política ao Congresso. Ela foi lenta, foi gradual, não foi provavelmente segura, porque ele teve que enfrentar os adversários da linha dura que praticaram uma série de atos violentos e que queriam impedir a abertura. E o próprio Figueiredo tinha por missão continuar a abertura política e a ditatoriais. Está perdida. Levante sua mão sedenta e possa ser sincero. Charles Burke Elbrick, embaixador dos Estados Unidos, levando-o para algum lugar do país onde o mantém preso. Este ato não é um episódio isolado. Ele se soma aos inúmeros atos revolucionários já levados a cabo. Assaltos a bancos, nos quais se arrecadam fundos para a revolução, tomando de volta para a luta pela derrubada da ditadura. Invasões de presídios, quando se libertam revolucionários para devolver a verdade. O rapto do embaixador é apenas mais um ato da guerra revolucionária que avança a cada dia e que ainda este ano iniciará sua etapa de guerrilha rural. Com o rapto do embaixador, queremos mostrar que é possível vencer a ditadura, o menos nos espera, e desapareceremos em seguida, desgastando a ditadura, levando o terror e o medo para os exploradores, a esperança e a certeza de vitória para o meio dos explorados. Mas o enterro do Edson foi uma manifestação grande, muito grande. O enterro do Edson cobriu, a Cinelândia foi toda ocupada. E o 100 mil, e sobretudo mais gente de classe média. E onde os pais foram, uma grande manifestação da classe média com apoio daqueles setores operários, sindicalistas, de uma certa vanguarda operária que existia. A gente precisa ficar sabendo de uma vez por todas que eles sempre vão apelar para a violência. E ai de nós, se nós não nos prepararmos para essa violência. Maria Antônia, que foi forjada, aquilo foi uma provocação, aquilo foi montado para justificar a ocupação e a destruição da Maria Antônia. Né? Mas ali... Brilhante, heróico, fantástico, que foi a grande liderança nossa, que era Dirceu, Vladimir e Travassos, aceitarem por unanimidade ficar, sabendo que eles iam ser presos, possivelmente não iam sair tão cedo. Como não saíram? Foram sair, né, quando a gente foi trocado pelo americano. Solta fogos de artifício e prega cartazes. Com isso, ela não quer comemorar coisa nenhuma. Quer jogar areia nos olhos da exploração e repressão que vivemos. Na semana da independência e a dos que raptam o embaixador, símbolo da exploração. A morte do senhor embaixador estão nas mãos da ditadura. Se ela atender a duas exigências, o senhor Elbrick será libertado. Caso contrário, seremos obrigados a cumprir a justiça revolucionária. Nossas duas exigências são: A. Um especial até um país determinado, Argélia, Chile ou México, onde lhe seja concedido asilo político. Contra eles, não devem ser tentadas quaisquer represálias sob pena de retaliação. A ditadura tem 48 horas para responder publicamente se aceita ou rejeita a nossa proposta. Se a resposta for positiva, divulgaremos a lista dos 15 líderes revolucionários e esperaremos 24 horas por seu transporte para um país seguro.
Se a resposta for negativa, ou se não houver resposta nesse prazo, o Sr. Burke Elbrick será justiçado.